Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou coordenador pedagógico do INTEPRE, que é o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Meus amados, nesta oportunidade nós estamos encaminhando para a nossa 7ª aula. Na oportunidade passada, nós havíamos dado uma visão panorâmica do Pentateuco, e nesta oportunidade eu quero aproximar um pouquinho mais as lentes para que possamos entender um pouco mais a respeito da cronologia dos eventos do primeiro livro da Bíblia, a saber, Gênesis. Falamos também que o termo Gênesis é uma herança da famosa tradução dos 70, a conhecida Septuaginta, e que na Tanar, ou no Antigo Testamento hebraico, esse termo ele ocorre como Bereshit. Bereshit significa no princípio. Queridos, é importante, antes de darmos prosseguimento em nossa abordagem nessa 7ª aula, é fazer você entender a respeito de como vai funcionar a nossa matéria Introdução ao Antigo Testamento Bíblico. Nesta oportunidade, nós queremos fazer com que você possa entender a cronologia dos eventos. É muito importante, nessa fase do curso e nessa disciplina, você entender a ordem em que os eventos eles irão ocorrer. Não contempla, neste momento, entender as minúcias dos fatos, e sim como esses eventos ocorrem. Ter uma visão macro, é aquela visão mais abrangente, é uma visão geral que vai lhe auxiliar a compreender de forma cronológica e progressiva como os acontecimentos eles vão se processando. Em uma outra oportunidade, obviamente, nós teremos que aproximar um pouco mais as nossas lentes para compreendermos as minúcias dos fatos. A essa nós denominamos aquela visão micro, mais profunda e mais densa. Portanto, é importante que você saiba, como disse o célebre doutor em interpretação bíblica, ele vai nos dizer que o doutor Meyer Pearman, ele vai nos assegurar que é no livro de Gênesis que está contida a sementeira da doutrina judaico-cristã. É bem verdade, pois é no livro de Gênesis que nós iremos ver uma abordagem primária, basilar, das principais doutrinas que contém o cabedal doutrinário judaico-cristão. Então, é importante nós estarmos cientes de que, a priori, a nossa visão precisa necessariamente ser uma visão macro, a fim de que possamos compreender a cronologia dos eventos. Pois é no livro de Gênesis que nós vamos ter o princípio ou a base estrutural e bíblica das principais doutrinas, como a criação do homem, a criação do universo, o surgimento do pecado no Jardim do Éden, as consequências do pecado, o surgimento das nações, o surgimento da chamada de Abraão, a saga dos principais patriarcas da Bíblia Sagrada e daí por diante. Então, obviamente, em um tempo oportuno, nós iremos aproximar um pouco mais para entender a respeito da doutrina da criação do homem, ou por que não dizer, antropologia. No dado momento, a gente vai aproximar-se um pouquinho mais para entender a respeito da salvação do homem, soteriologia. No dado momento, nós precisamos aproximar um pouquinho mais as nossas lentes para compreender o assunto amartiologia, que é a doutrina do pecado. Então, fique tranquilo, porque no tempo oportuno nós iremos fazer a abordagem mais exaustiva, mais minuciosa, compreendendo de forma mais densa cada um dos aspectos importantes contidos nos 39 livros do Antigo Testamento Bíblico. Nós veremos dentro
das respectivas doutrinas que nós iremos estudar posteriormente. O que é importante agora é você assimilar, compreender de uma forma objetiva e clara a ordem em que esses eventos acontecem. Esta é o intuito desta matéria, visão panorâmica ou introdução ao Antigo Testamento Bíblico. Amém, meus amados? Diante disso posto, vamos avançar para a nossa 7ª aula. Conforme você pode ver aí na tela do seu computador, o livro de Gênesis, ou Bereshit, no original hebraico, tem duas questões extremamente importantes que nós precisamos entender. Se você perceber, tem duas colunas, uma à direita e à esquerda. A coluna da esquerda, nós tratamos a respeito dos assuntos relevantes e de forma abrangente. Por exemplo, origens. As origens do mundo, origens do homem, origens do pecado, origem das civilizações, origem das nações e a origem de Israel. Se você perceber, o termo Bereshit, que significa origens, ou no princípio, vai nos dar uma ideia da temática a ser abordada no livro, pois é aqui neste livro que vai ser nos introduzido os principais aspectos das doutrinas, como a criação do homem, a criação do cosmos em que vivemos, vai se dar a criação ou desenvolvimento das nações, o surgimento das nações, vai nos fazer entender da inserção do pecado no coração do homem e as consequências que isso vai trazer para todo o cosmos e para toda a humanidade. É por isso que o livro de Gênesis é conhecido como o livro das origens ou livro do começo. Esse livro é por demais polêmico, pois no decorrer dos tempos foram abordados, incorporados outros pensamentos no que diz respeito à sua interpretação. Por exemplo, existe uma gama significativa de controvérsias a respeito da literalidade ou da alegoria dos fatos narrados no livro de Gênesis. Seria o livro de Gênesis um livro literal? Ou pelo menos a narrativa a respeito da criação do cosmos, do casal no Jardim do Éden, seriam narrativas simbólicas ou seriam narrativas literais? Os teólogos se degladeiam entre si a respeito desta temática que é sobremodo importante. O que é importante dizer é que literalizar todo o livro de Gênesis podemos incorrer em um erro muito grave. Todavia, alegorizá-lo também pode nos levar a danos tão nocíveis quanto. O que nós precisamos é, quando nos aproximar do livro de Gênesis, não necessariamente apenas o livro de Gênesis, mas é uma regra da hermenêutica, entender o texto e o contexto aonde ele está envolvido, para sabermos se naquela passagem bíblica há uma narrativa literal ou uma narrativa simbólica. É importante também nós entendermos que o livro de Gênesis alimenta uma não pouca polêmica a respeito da criação. Vocês sabem tanto quanto eu que hoje é comumente ensinado nas escolas a respeito da teoria da evolução ou o evolucionismo de Darwin, que contrapõe ferreamente a narrativa histórica e bíblica do livro de Gênesis. Essa controvérsia, ela se processa, ela vai se encaminhando a cada momento, se tornando em momentos da história mais acirrado. Todavia, o que nós precisamos entender é que a narrativa do livro de Gênesis é a narrativa que está pautada sobre a revelação das Escrituras Sagradas. Nós, como cristãos em Cristo Jesus, temos a Bíblia como regra de fé e de prática. Portanto, contra o evolucionismo de Darwin, nós ficamos com o chamado criacionismo. Esta é a doutrina bíblica cristã que tem como pano de fundo as Escrituras Sagradas, não o evolucionismo, mas sim o criacionismo.
Aliás, não cabe aqui, dado ao foco de nossa matéria, mas é confirmado historicamente, já temos hoje dados suficientemente plausíveis para nós desmascararmos e fragmentarmos esta chamada teoria da evolução. Vários cristãos, em um pano de fundo acadêmico e científico, têm mostrado de forma convincente nas cátedras, no ambiente acadêmico, que a visão criacionista é, sem sombra de dúvida, a visão perfeita, conforme está narrada das Escrituras Sagradas e tem embasamento, tanto técnico, científico, quanto bíblico. Meus amados irmãos, numa outra oportunidade nós podemos discutir esse assunto, mas a priori é extremamente importante você entender. O livro de Gênesis é, sem sombra de dúvida, a sementeira de toda a doutrina judaico-cristã. Conforme você observa aí nessa coluna do seu lado direito, os temas teológicos que são abordados dentro desse livro. É óbvio que aqui não está todos os temas teológicos do livro de Bereshit. O livro de Bereshit, em seus 50 capítulos, é um livro muito amplo, muito abrangente. Segundo os historiadores vão nos dizer que o livro de Gênesis ele abrange pelo menos 2.315 anos. Compreende que vai do ano 4004 a 1689 a.C. Ele é uma narrativa que inicia-se da criação até a morte de José. Portanto, é uma narrativa muito exaustiva, muito ampla, muito abrangente. Os temas teológicos dentro desse livro sem sombra de dúvida, infinitos. Todavia, existem alguns pontos que são cardeais dentro do livro de Gênesis que nós não podemos passar desapercebido, a saber, a doutrina do Deus transcendente e imanente. Esta doutrina ela é sobremodo maravilhosa, pois ela vai apontar dois aspectos sobremodo gloriosos a respeito da pessoa de Deus. É óbvio que nós não veremos e não faremos uma abordagem exaustiva. Esta abordagem nós faremos quando nós estivermos estudando teontologia, que é doutrina de Deus ou doutrina sobre Deus, mas nós não podemos passar desapercebido a respeito desse elemento teológico que é a transcendentalidade de Deus compartilhada, convivendo de forma harmoniosamente a sua imanência. E o que viria a ser esses dois pontos e esses dois aspectos teológicos? Entende-se por transcendência o Deus que está sobre todas as coisas. Deus é o criador de tudo, não depende de nada. Ele criou todas as coisas simplesmente do nada. Por isso que a expressão no original hebraico para o verbo criar é barar. Barar é uma expressão em que o único sujeito é Deus. Ninguém pode utilizar-se desse verbo barar, pois barar só pode ser aplicado a um sujeito, e esse sujeito é Deus, porque barar compreende a ideia, aquilo que é criado do nada. Tanto é que existem outros termos para formar, criar, fazer, como por exemplo, o verbo iazar, ou o verbo azar, significa também criar. Todavia, há uma diferença entre o verbo barar, iazar ou azar, pois o primeiro é aquele que se cria sem ter matéria-prima pré-existente. Logo, o segundo termo, iazar ou azar, é fazer, moldar, criar de algo que já existe. Então, é sobremodo importante nós entendermos que Deus ele é transcendente. O conceito de Criador, independente, Senhor, Todo-Poderoso, Adonai, essas expressões atreladas ao ser de Deus faz-nos entender sua transcendência. É o Deus que cria tudo, mas não foi criado. É o Deus que estabelece todas as coisas
que está sobre o cosmos, sobre o universo e não depende de nada da sua criação para o satisfazê-lo. Ele é um ser autossuficiente em si mesmo e em todos os seus atributos. Esta é a sua transcendência. Todavia, quando nós olhamos para o relato do livro de Gênesis, onde Deus ele passa pelo jardim e conversa com Adão, nós podemos entender ali também a sua imanência. E o que é imanência? Imanência é exatamente o oposto de transcendência. Enquanto o transcendente é o que está acima, sob todas as coisas, imanente é aquele que está próximo, é aquele que está conosco, é aquele que comunga, é aquele que compartilha seu caráter, seu dom e seus atributos. Quando nós estivermos estudando teontologia, tem uma disciplina ou tem uma lição em que nós vamos trabalhar que são seus atributos. Deus é um ser pessoal e por ser um ser pessoal, Deus tem atributos. Esses atributos subdividem-se em pelo menos dois aspectos: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Nos atributos incomunicáveis são aqueles que só Deus tem, que só Deus é. Os atributos comunicáveis são aqueles que ele compartilha com a sua criação, mais precisamente com os homens. Por exemplo, quando nós estudamos a respeito do ser de Deus, Deus é um ser todo-poderoso. O poder todo emana, está residente na pessoa de Deus. Deus é um ser elevado, está sobre tudo, ou sobre todos. Esses elementos em Deus são seus atributos incomunicáveis. São atributos em que ele não comunica a sua criatura. Agora, diz-nos a Bíblia, e João vai nos deixar muito claro a respeito deste ponto de vista. João vai dizer: Deus é amor. Só que amor é um atributo comunicável, pois este atributo ele reside em Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. Atente para o verbo, Deus é amor. Só que esse amor, Deus ele comunica a sua criação. Pois o texto, Paulo vai nos dizer que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Logo, amor é um atributo comunicável de Deus. Reside em Deus em essência, mas de uma forma parcial, ele me comunica e para mim chega de forma ainda fragmentada, dadas as consequências do pecado no Jardim do Éden, mas ele compartilha com a sua criatura ou com a sua criação este amor. Nós vamos abordar esses assuntos um pouquinho de uma forma mais densa quando nós estivermos estudando teontologia, mas a princípio é importante você saber distinguir o que são esses dois aspectos em Deus, a sua transcendência e a sua imanência. É importante também você entender a respeito da doutrina do homem, outro tema teológico abordado no livro de Gênesis, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina da eleição, a nação de Israel e muitas outras doutrinas são aqui fortemente, minuciosamente abordadas. Vocês percebem que essas doutrinas, elas são expostas, são lançados os pilares, bases para que nós possamos compreender a essência da doutrina cristã. Todavia, nós não conseguimos ver no livro ou nesta disciplina Introdução ao Antigo Testamento de uma forma um pouco mais densa, de uma forma um pouco mais profunda. Todavia, no tempo oportuno, nós veremos e certamente será bênção de Deus para a tua vida. O livro de Gênesis, além de toda a polêmica que gira em torno desse livro, uma grande polêmica, na verdade, é uma questão de exegese do livro de Gênesis. Há uma teoria chamada teoria da lacuna. O que viria a ser a teoria da lacuna? Segundo alguns,
vão entender que há uma distinção muito grande entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e Gênesis capítulo 1, verso 2. A Bíblia vai nos dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo de número 2. E a terra era sem forma e vazia. Alguém vai dizer que do espaço entre Deus ter criado e a terra ter se tornado sem forma e vazia, há um espaço de tempo aqui de bilhões de anos. Essa tese ou esse conceito doutrinário a respeito da teoria da lacuna vai nos dizer que quando Deus cria o homem, ou quando Deus cria tudo, já no capítulo 1, no versículo 1, há uma primeira criação. É o chamado ato criador primitivo. E que a partir do versículo de número 2, o pecado ou os eventos que ocorrem ainda em uma sociedade pré-adâmica, eventos que ocorrem antes de Adão, teria então sucumbido e teria desencadeado um cataclismo cósmico terrível, a ponto de, a partir daí, a terra tornar-se sem forma e vazia. Então, só para resumir, a teoria da lacuna, ela afirma que há dois atos criativos de Deus. Gênesis capítulo 1 e verso 1, há um formato de criação, onde Deus cria uma espécie de uma sociedade ou de um mundo pré-adâmico. E que, a partir do versículo de número 2, Deus começa a narrar um outro ato criador. E aí sim, Deus insere Adão e todos os processamentos que se desencadeiam a partir de Gênesis, versículo de número 2. É bem verdade que, se você analisar, olhar em uma visão um pouco superficial, aparentemente é possível você entender que há dois atos criativos de Deus. No capítulo 1, versículo 1, Deus fala a respeito de uma criação, e que no capítulo, e a partir do versículo de número 2, há um outro ato criativo de Deus. Seria mais ou menos uma criação primitiva e uma criação subsequente. Na verdade, não existem dois atos criativos de Deus. O que nós temos aqui é que no capítulo 1, verso 1, nós temos uma síntese da criação, uma abordagem geral da criação. E que, a partir do versículo de número 2, nós vamos ter uma abordagem minuciosa dos fatos e dos eventos da criação. No versículo 1, é uma síntese abreviada. A partir do versículo de número 2, nós temos uma abordagem mais detalhada dos atos da criação. Tanto é que, a partir do verso de número 2, nós vamos perceber que Moisés, de uma forma muito sábia, ele vai apontar os eventos que ocorrem no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até o sexto dia, e no sétimo Deus descansou. Esta tese, chamada de a tese da lacuna, ou a lacuna profética, ou a lacuna criativa, na verdade é uma tentativa de encaixar os eventos que ocorrem em Gênesis capítulo 1 com as recentes descobertas científicas. Na verdade, é um emaranhado teológico que não se fecha. O que nós precisamos entender é que a revelação de Deus, o ato criativo de Deus revelado no livro de Gênesis, coaduna perfeitamente com as recentes descobertas da ciência, pois a Bíblia, ela é um livro profundo, verdadeiro, onde não há contradição. É bem verdade que a Bíblia não foi escrita com o propósito de ser um manual científico. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Todavia, toda verdade emana da Bíblia. Toda descoberta comprovada através da arqueologia e da geografia bíblica, certamente encontrarão nas Escrituras apoio e defeso, pois Deus
é o Senhor de toda a revelação e de todo evento na face da terra. Queridos, então, a priori, eu quero deixar você com essa minuciosa reflexão. Nós iremos fazer mais uma abordagem a respeito do livro de Gênesis, trazendo alguns aspectos e os eventos que ocorrem dentro desse livro. Amém, meus amados? Por enquanto, fiquemos por aqui. Não se esqueça, INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino, Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.